A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família, momento especial. Vamos ouvir a palavra, aprender aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Deus te abençoe aí. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, falando sobre Daniel, aquele homem que sempre teve um compromisso, uma honra com tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, com o seu ministério. Desde muito cedo, ele procura ter uma vida separada, completamente diferente de todos, né? Desde muito jovem. Todos conhecem a história de Daniel e tão somente nós vamos trazer a nossa memória, porque ela vem nos ensinar o cuidado que devemos ter, o zelo com a palavra de Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Por esta razão, nós vamos estar meditando aqui em Daniel capítulo 12, que vem falar dos últimos tempos, né? A palavra revelada, aquilo que precisamos viver a cada dia e ter o máximo cuidado, porque tudo está se cumprindo, mas a palavra de Deus, ela nos alerta, nos ensina cada vez mais. Temos acesso, o Espírito Santo pronto a nos ajudar e tão somente precisamos perseverar na fé, na confiança em Jesus Cristo. Diz a palavra, Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É interessante essa passagem aqui, porque aqui vem uma promessa para todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, que receberam o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, que têm tido uma vida, uma caminhada com Deus. Então, não importa o que vier, muitas coisas. E aqui fala desse tempo. E vem assim algo tão especial, amados, para o povo de Deus. E quando eu medito nessa passagem aqui, alegra meu coração, porque eu sei que Deus cuida dos seus. A importância que é você ter uma vida, uma caminhada com Deus. Quando fala, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, quer dizer que uma proteção, pelo que Deus nos dará, mas é pelos filhos de Deus. E aí a palavra diz que haverá angústia, como nunca houve,
tempos difíceis, mas o que o Senhor fala, que o povo de Deus dará graça. E haverá tempos de angústia, o qual nunca houve. Desde que houve nação até aqueles tempos. Aqui, isso aqui que alegra nossa alma, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Aqui a revelação era para Daniel. Todo aquele que se achar escrito no livro. O que chama atenção, amados, nós precisamos reconhecer. Você que já recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Às vezes você pode dizer, mas a irmã Cida fala tanto isso. Porque é algo especial, amados. Você ter o seu nome no livro da vida. Esse momento é a partir daquela decisão que você declara, eu recebo o Senhor Jesus Cristo como o Salvador da minha vida. Então você que já recebeu, anda com o Senhor, persevere mais e mais. Não deixe que nada venha roubar a sua fé, a sua caminhada com Deus. E você que ainda não entendeu, não recebeu o Senhor Jesus Cristo, essa palavra é um convite. Porque aqui fala, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Quer dizer, somente aqueles que tiverem o seu nome escrito. Somente aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo serão livres. Aqui é falar livrar-se-á da condenação. Então, é algo assim para cada um de nós, mas não importa o que você tem feito, como tem agido, importa que você ouvindo esta palavra e pelo Espírito Santo de Deus, você venha ter o entendimento, a importância que é você tomar essa decisão de aceitá-lo, Jesus Cristo. Um convite, não é um convite à salvação, não a religião, porque religião não salva ninguém. Mas quem salva é Jesus Cristo. Então, o convite é para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Diz em Lucas no capítulo 10, versículo 20, eu vou estar vendo apenas aqui um versículo. O próprio Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, e o Senhor enviou ele na passagem, a missão dos 70 discípulos, quando eles saíram para evangelizar, e o Senhor deu autoridade ali para eles, e quando eles voltaram, todos comentando, assim, falando do poder de Deus, o que acontecia na autoridade do nome de Jesus. Então,
eles voltaram falando, contando. Aí o próprio Jesus, olha o que Jesus disse para eles. Não, mas, aqui eu estou meditando, mas é Lucas, capítulo 10, versículo 20. Somente um versículo aqui. Jesus disse para eles, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então aqueles discípulos ali, eles voltaram encantados. Que autoridade, né? Que os espíritos ali se dobravam, obedeciam, eram expulsos, porque Jesus ele deu o exemplo. E eles voltaram muito alegres mesmo por causa disso. Mas o Senhor Jesus disse para eles, não é só isso. O importante é que vocês tenham o nome escrito no livro da vida. Está bem claro, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Isso aqui é o próprio Jesus que falou, amados. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, o Senhor trazendo esta palavra e ensinando a importância que é você ter o seu nome, ter a sua vida com Deus, o seu nome escrito nos céus, no livro da vida. É importante aqui o próprio Jesus, ele estava dizendo ali que o importante era essa certeza de ter o seu nome escrito nos céus. Você pode fazer muitas coisas, mas se você não tomar essa decisão de receber o Senhor Jesus Cristo, pode fazer muitas coisas, mas está perdendo, não tem sentido nenhum. Agora, importante é você estar em Deus, a cada dia ter essa esperança que o seu nome está escrito no livro da vida. Aqui também voltei aqui para Daniel novamente. Por isso que a palavra aqui veio falar que ali haveria tudo aquilo e Deus ia livrar o povo, mas todos aqueles que o nome estivesse escrito no livro da vida. É algo assim, cada um de nós precisamos pensar, desejar e aceitar o Senhor Jesus Cristo, para que o nosso nome esteja lá, para aquele grande dia. E seguindo ainda Daniel 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aqui vem um alerta para todos, amados, que não adianta eu vir aqui falar só que Jesus é bom. Jesus é bom, mas nós precisamos ter a certeza do nosso nome escrito no livro da vida.
Nós precisamos ter, aqui quando fala que muitos, os que dormem, quer dizer, aqueles que já se foram, e muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, olha isso, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui é o cuidado que nós precisamos ter com a nossa salvação, com a vida eterna, porque naquele grande dia todos vão prestar conta. E aí, nós precisamos tanto estar nessa parte aqui que diz, e outro uns e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Glória a Deus. Porque não importa, todos nós vamos ter esse momento. E que alegria, uns para a vida eterna e outros para o desprezo, né? Então, quando meditamos na palavra do Senhor, ela é muito forte. É um convite a cada um ter uma vida com Deus, uma vida de sinceridade, de busca. E o Senhor tem nos dado tempo. A palavra de Deus tem vindo e o que nós precisamos? Viver, amados. Ouvir a palavra, guardar no nosso coração. E tudo isso que está escrito, essa revelação aqui, Daniel estava ouvindo tudo. Aqui, algo assim muito precioso para despertar qualquer um de nós. E aí diz no versículo 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Que maravilha! Oh, meu Deus, como queremos e precisamos aprender a declarar, a falar do amor de Deus. Não importa o que for, o que estiver acontecendo, vamos estar falando de salvação, falando de vida eterna. Assim como essa palavra, ela vem para nos alertar, para mostrar. Vamos a cada dia aprender, colocar no nosso coração o desejo de falar de Jesus, anunciar, falar dos céus, de vida eterna e como chegar até lá. Amém? E o Senhor tem nos dado graça, tempo. O Espírito Santo tem nos ajudado a cada dia. E diz mais, e tu, ainda quero ler também uma referência que tem em Mateus, no capítulo 13, versículo 43. Sabe por quê? O próprio Jesus, é Mateus 13, versículo 25, tá, amados? Aqui,
Vejamos, nós estamos meditando em Daniel e no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 25, Jesus, ele está falando também, alertando, mostrando a importância que é você estar em Deus. Mateus 13, versículo 43, tá, amados? Olha aqui, o próprio Jesus diz: então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que a palavra de Deus nos leva? E nos ensina a estar no caminho bom, que é a obediência a Deus. Aqui, quando você vê essa passagem aqui de Mateus, capítulo 13, o próprio Jesus pregando, fala do joio, né? Do joio e do trigo. Então aqui, quando o Senhor Jesus chega aqui, quando a palavra chega aqui, diz: então os justos resplandecerão como o sol. A importância que é, mas você está em Deus, vivendo a palavra. E aqui o próprio Jesus está falando no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então o Senhor vem trazendo a importância que é você ter uma vida com Deus. Porque fala, é tão interessante, então os justos resplandecerão. Que maravilha! Então, vamos aprender a cada dia, pela graça de Deus, estar nos caminhos do Senhor e viver a justiça, aprender a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor, Ele tem essa graça de nos ensinar a caminhar. Por essa razão que vem falando aqui, dessa forma. E aí no versículo 4, Daniel 12, versículo 4, ainda diz: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, tudo isso, a revelação para Daniel estava sendo dada ali. As palavras seladas, como em Apocalipse, várias passagens também. E a palavra de Deus aqui, tudo está se cumprindo, amados. Se você for estar com os olhos no que está acontecendo e a palavra de Deus, ela estiver em você, você tem a revelação do Espírito Santo, que tudo está se cumprindo. A palavra de Deus, ela nos leva a buscar mais e mais o Senhor, porque a palavra de Deus está sendo cumprida dia após dia. Então, o servo de Deus, aquele que tem essa confiança,
crer na palavra. Ele sabe, ele prepara o seu coração, porque o Espírito Santo está abrindo o entendimento. E é tempo de confiança, de busca, de adoração. Assim como o anjo aparece ali para Daniel falando dos acontecimentos. Hoje nós temos a palavra de Deus que revela ao nosso coração. E vem assim não para o cristão ficar assustado, amedrontado. Não, é para que a sua fé seja mais e mais edificada em Deus, a sua confiança, o zelo pela sua vida com Deus, pela sua caminhada, para que você tenha o amor no seu coração por aqueles que ainda não ouviram a palavra, e você tem a palavra de Deus, que você venha anunciar, falar de Jesus Cristo. Então, tudo isso, a palavra de Deus, ela vem mostrando. Aqui quando fala, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que está acontecendo, amado? O que nós vemos a cada dia? A ciência, tantas coisas que você vê assim e diz, meu Deus, mas é assim, porque está na palavra do Senhor. E tudo está acontecendo. E o Senhor tem dado tempo para nós, amados, para que possamos trazer o arrependimento ao nosso coração, a perseverança na palavra de Deus. Tudo está aqui escrito. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então você para um pouquinho, traz a sua memória aí e vê o que está acontecendo. Então, é tempo de nos levantarmos, confiar em Deus, perseverar mais e mais e deixar a palavra do Senhor viva no nosso coração. Os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, vamos guardar, vamos viver, amados, em nome de Jesus. Ainda também em Lucas, quero estar meditando nesse versículo, somente um versículo também, em Lucas, no capítulo 15, versículo 18, olha o que diz. Todos conhecem essa passagem também, que fala do filho pródigo, né? Daquele que tinha tudo, mas um dia ele pediu toda a sua herança e sai da sua casa. E essa passagem também, ela traz ao nosso coração, muitas vezes nós estamos há tanto tempo com o Pai, andando com o nosso Pai celestial, mas nós achamos muitas vezes que falta algo e vamos correr atrás e aí perdemos. Mas uma coisa, o nosso Pai celestial, ele sempre está de braços abertos para nos receber. Aqui, como eu vejo essa passagem, só vou estar meditando aqui no versículo 18, quando diz assim:
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Todos são conhecedores desta passagem. Aquele filho que tinha tudo, mas um dia ele abriu mão. Ele pegou tudo aquilo que ele já tinha recebido, o que era dele ali, a sua herança, mas depois de muitas coisas acontecer, o arrependimento. O que eu amo nessa passagem é o arrependimento, é você parar, porque um dia ele parou e disse: na casa do meu pai eu tinha tudo isso, e aqui eu estou dessa forma. Então ele parou um dia e se arrependeu, e ele volta, ele toma a decisão. Eu somente nesse versículo 18 aqui, porque ele tomou uma decisão. E muitas vezes, amado, quantos de nós estava com o pai andando a cada dia? Quantos? Mas um dia se afastou. E aqui essa parábola, ela vem mostrar que nunca é tarde para você voltar. Basta que você tome essa decisão de voltar, de se levantar. Não importa onde você foi, se foi longe demais, mas que pare e diga: eu preciso voltar para o meu Pai. Eu preciso voltar para o meu Pai celestial. Porque muitas vezes algo te levou a sair de debaixo daquela proteção, daquela certeza do teu nome escrito no livro da vida. E aí você foi muito longe. Mas nunca é tarde. Faça como o filho pródigo. Um dia ele parou e ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha. E ele tomou a decisão, se arrependeu, voltou para o Pai. Quando diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então aqui eu amo, porque é uma reconciliação. Reconheceu que ele pecou, mas ele estava de volta ali. E a maioria, todos, eu creio, que são conhecedores do que aconteceu. O Pai recebeu de braços abertos. Da mesma forma, o nosso Deus, não importa onde você foi, longe demais, importa que você se levante, reconheça e volte para o Pai. O Senhor Jesus, ele está de braços abertos para nos perdoar e nos receber como filhos amados. É tremenda essa passagem. Mostra a reconciliação, um momento especial. E dessa forma também a palavra de Deus nos convida. Mostra qual a direção. E nunca é tarde para voltar para o Senhor. Porque é importante que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Ainda só para finalizar,
Nós vamos estar meditando aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Maravilhoso, não é? O que vencer? O que obedecer? O que carregar a sua cruz? Permanecer até o final. Caminhar a cada dia. Olha, aqui quando diz dessa forma, o que vencer será vestido de vestes brancas. Glória a Deus. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Não é maravilhoso? A importância que é o nosso nome está escrito no livro da vida. O que acontece? Olha, e confessarei. Você já pensou? Jesus Cristo falando isso. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que maravilha! Então, amados, toda esta palavra, ela vem falando da importância que é o nosso nome está escrito nos céus, assim como meditamos lá em Daniel. Está escrito no livro da vida. Então, que nesta noite, diante desta palavra, você que anda com Jesus, permaneça, para que o seu nome esteja eternamente nos céus. E você ainda que não tomou essa decisão, tome, receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para que naquele grande dia o seu nome esteja escrito nos céus. E que, como a palavra diz, de maneira nenhuma riscarei do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai. Então é isso que Jesus fala. A importância naquele grande dia. Que você receba no seu coração. Toda esta palavra, ela vem falando do livro, do nosso nome escrito nos céus. E que o seu esteja, e que Deus te abençoe. E tome posse desta palavra. Receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Que Jesus te abençoe. Fiquem todos na paz e até o próximo culto, em nome de Jesus.